Oi, gente, voltei. Voltei hoje para mostrar para vocês as coisas que eu mesma fiz no meu apartamento e como ainda estão. Algumas têm 6 anos, outras eu fiz no decorrer, mas aí eu vou explicando tudo para vocês. Eu tive que fazer isso porque quando a gente mudou, a gente não tinha dinheiro para nada. Nem para planejado, nem para obra, nem para nada. Mas a gente queria um apartamento bonito, assim como acho que você também quer. Então eu tive que colocar a mão na massa para muita coisa, para deixar minha casa bonitinha, né? Mas eu não sou boa fazendo isso. Eu também não era, nunca tinha feito absolutamente nada e tive que aprender a fazer aonde? Aqui no YouTube mesmo, gente. Então, bora pro tour de novo, vendo as coisas que eu mesma fiz e como ainda estão. Bora! Gente, a primeira obra que eu fiz foi esse papel de parede aqui. Ele tinha uma moça no Instagram que ela tinha exatamente esse papel de parede no escritório dela. E eu achava ele lindo, eu sou apaixonada por granilite. E aí eu coloquei ele aqui, eu tinha certeza que ele ia ficar no meu quarto. Também nunca tinha instalado um papel de parede na minha vida, tá? E aí essa foi a minha primeira obra e deu certo. O segredo, gente, quando você coloca papel de parede, é que se ficar algumas bolinhas, não tem problema. É só você vir com uma agulha e fazer um furinho. E aí você pega essa bolinha e vai tirando o ar, sabe? No furinho, em direção ao furinho que você fez. Mas assim, é muita paciência, é muita boa vontade. E eu sou apaixonada por ele. A segunda coisa que eu fiz foi esse boisserie aqui. Gente, quando eu coloquei, não era muito comum que nem hoje em dia o EVA. O EVA, eu coloquei esse roda-meio aqui. Essa parte aqui que divide uma da outra é de EVA. Mas ainda assim era muito difícil de encontrar, porque eu coloquei essa parede aqui, ela tá aqui desde que... Ela tá aqui ótimo, né? Ela tá desse jeito desde que eu me mudei. A única diferença é que aqui era cinza e agora é branquinho. Mas ela é exatamente dessa forma aqui desde que eu me mudei. E aí esse boisserie aqui, eu comprei ele pronto na Leroy Merlin. Eu tive que anotar, gente, porque eu sabia que eu ia esquecer. É de poliuretano. Então, ele vem pronto já na medida que você quer. E eu só colei. Ele não é adesivo, que nem o EVA, né? E aí, eu usei a cola que eu colei o rodapé. É exatamente a mesma cola. Hoje, eu faria de EVA com certeza. Mas, na época, não era muito comum. Então... é de um outro material, mas eu também adoro ele. E aí essa parede ficou assim. Então essa parede basicamente aqui, ela é toda obra minha, gente. Sou muito orgulhosa dela e eu amo granilite. A segunda coisa foi essa parede aqui. Na verdade, todo o apartamento eu pintei. Eu vim aqui, entre eu me casar e eu me mudar, foram 2 semanas. Então eu vim aqui quase todos os dias. E aí eu pintava coisas, eu tinha que esperar montador chegar pra montar minhas coisas, o rapaz que instalou o piso, então eu tinha que ficar aqui o dia inteiro e também tinha que fazer as minhas coisas. Então essa parede aqui é rosa. No vídeo, não, ele é mais suave do que aparece no vídeo, mas fui eu que pintei. Antes era uma cabeceira, a parede ela sempre foi rosa, só que era uma cabeceira de courino, que ela é fofinha, sabe? Só que a gente quase não fica no quarto. A gente só vem no quarto basicamente pra dormir. Ou se alguém estiver doente. A gente não é um ambiente que a gente passe tempo aqui. E aí eu achava bonito. Eu sempre achei muito bonito essas molduras. Tanto o lambris, como o boisserie, o shiplap. E aí eu fiz uma cabeceira toda de lambris aqui. E aí eu comprei uma outra lata de tinta pra pintar ele, pra deixar ele todo da mesma cor. Eu queria deixar ele branquinho, Porém, apesar da gente não ficar muito aqui, a parede ela suja só de olhar. Assim como esse outro lado aqui. Então, eu fiz da mesma cor aqui, mas como eu disse, tudo aqui irá mudar. Estou em processo de despedida, tá? Essas libélulas, elas sempre estiveram aqui, desde sempre. Então, eu usei um EVA de 5 centímetros. E ele tem, acho que 3 milímetros de espessura, né?
pra ele dar esse efeito aqui mesmo do lado de moldura, né? Então, ficou exatamente assim. É fácil de fazer, é fácil de colar, porque ele já é autoadesivo mesmo. Então, é muito mais fácil de você fazer do que se você fosse usar, por exemplo, ripas de madeira, né? Vou aproximar aqui pra vocês verem. É só você usar um nível que você consegue deixar ele retinho. E também a mesma coisa de tudo aqui. Paciência, senta e tenha paciência, porque sempre vai um processinho de demora, espera secar, não sei o que, né? Mas é basicamente isso aqui. Então, é um EVA autocolante de 5 centímetros e 3 de espessura, certo? Eu acho que eu usei aqui 2 rolos. E o rolo vem em 10 metros, tá? E cada rolo é praticamente assim, cada centímetro vai ter um valor diferente, mas foi por volta de uns 20 e poucos reais, no máximo 30 reais. Então, 2 rolos eu gastei aqui, nessa parede aqui, 60 reais, fora a tinta, mas porque eu já tinha também que dar uma retocada nela, então acabou que eu nem atribuí ao valor, basicamente. Mas se você for fazer, então tenha em vista que você vai precisar comprar o EVA e mais a tinta que você quiser, e a tinta de parede mesmo, tá? E aí o meu quarto ficou assim. Então é isso, meu quarto é basicamente isso que eu fiz. Foram as primeiras coisas que eu fiz, e esse cômodo aqui foi o que menos mudou até hoje. O que acho que mais sofreu transformações foi na sala. Mas, como eu disse, logo mais terão mudanças. Não vou falar pra vocês o que vai ter, mas novamente será gastando pouco e eu mesmo colocando a mão na massa. Só que dessa vez eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês, o processo todo. Porque eu não tinha canal, então eu não consegui mostrar nada pra vocês. Agora eu só mostro pronto, né? Aí tá fácil, né? Mas aí a próxima transformação que eu fizer, aí eu já vou conseguir mostrar tudo pra vocês em tempo real, basicamente, tá? Então, esse daqui foi o cômodo que menos mudou, e as coisas que eu coloquei. Você o roda-meio, que é basicamente a mesma coisa, o mesmo processo, o papel de parede, que dá trabalho, mas esse foi só o primeiro de muitos, tá? A gente vai fazer a conta aqui de quantos papéis de parede eu já instalei até agora. Fora que eu já instalei até fora da minha casa, porque já me pediram. E a cabeceira, além da pintura toda mas aí foi do apartamento todo, né? Fora a pintura, a cabeceira aqui de lambri. Agora vamos pra cozinha. Bora pra cozinha. A luminária conta como coisas que eu fiz pra minha casa? Bom, eu não fiz na minha casa, mas eu fiz pra minha casa, né? Então conta, né? Ai, gente, ela é tão linda, tão charmosinha, né? Gente, agora vocês não estão preparados pra essa perfeição aqui. Gente, isso aqui é uma pastilha resinada que imita os tijolinhos, os azulejos, né? Metro White, só que menorzinhos. Ó, se vocês verem de pertinho, ela é brilhante e ela é com relevo mesmo. Ela tem essa textura aqui. Mas não se engane, ela é muito fácil de limpar. Ela é fácil de lavar. Sim, ela fica aqui também atrás do fogão e ela resiste a altas temperaturas. Ela é uma peça de 30 por 30. E aí ela vem com os desenhinhos dos azulejinhos, então vocês têm que encaixar. E aí é só colar. E aí para você instalar também é muito simples. E para fazer essas partes aqui assim, ó, de cantinho, é só você recortar com tesoura ou com estilete, o que você achar melhor. Ela é super facinho de limpar, tá? Uma buchinha com detergente, um multiuso, um Cif, qualquer coisa, ela é perfeita, sério. E só de não ter que limpar rejunte já me deixa super feliz. Antes dela, eu já tinha tido 2 adesivos, papéis de parede laváveis, vinil, que é o mesmo que tá no banheiro, que eu vou mostrar pra vocês. Que também é próprio pra molhar, pra essas áreas molhadas, e também resiste a altas temperaturas, né? Eu já tive 2 modelos acompanhando aqui a decoração da minha casa, mas conforme eu vou mudando a decoração, aí eu vou arrancando papel, eu vou mudando cor, eu vou fazendo assim.
Eu sou assim, sou inconstante. Mas esse daqui tá resistindo, já tá aqui há 4 anos. Mas não por qualidade, tá? Eu mudo porque aí eu gosto de mudar a decoração, aí eu enjoo, aí eu quero mudar. E essa, na verdade, é a vantagem de ter a casa toda colada. Porque o piso, o revestimento, o que quer que seja, pra você mudar, você tem que fazer uma obra. Aqui é só eu arrancar. Na minha casa, se vocês separarem ela inteira colada, ela parece uma maquete. Eu tenho a sensação de que às vezes se eu soltar um adesivo de alguma coisa, alguma folhinha de alguma coisa, a casa inteira vai desmoronar. É verdade. A minha casa ela é inteira colada. A gente vai pra sala agora e vocês vão ver quando eu tô mentindo, ela é inteira colada. Mas é isso. Como esse daqui ele é um material, ele é barato comparado a um revestimento, obviamente, né? Mas se você não tiver dinheiro agora para colocar essa pastilha, coloca o adesivo. Se você quiser só dar um tchan ali na sua pia, coloca o adesivo. Eu vou deixar aqui para vocês a imagem dos outros dois que eu tinha. E na verdade eles durariam muito, tá? Como eu disse, eu só mudei por questão estética mesmo, é somente pela decoração, tá bom? Mas é um material bom, ótimo, se você puder colocar aí na sua casa. Tem na Shopee, assim como os adesivos também. Só coloca na sua casa que você vai amar. Agora, bora pra sala, porque a sala eu acho que foi o cômodo que mais mudou nessa casa. Coitado. Gente, essa daqui é a minha obra de arte preferida, que é uma parede inteira de shiplap. Shiplap nada mais é do que são essas ripas aqui, geralmente, onde elas são feitas, geralmente nos Estados Unidos, elas são de madeira. E quando as pessoas começaram a aplicar aqui, começaram a colocar aqui, elas fizeram com ripas de MDF. Só que uma amiga minha tinha colocado ripas de MDF e ela falou que com o calor e tudo mais, ele soltou da parede. E aí eu não queria ter todo o trabalho de colocar e ele acabar soltando e eu perder esse trabalho. Então eu pensei, bom, já que eu coloquei de EVA, e se eu fosse atrás de um EVA de 10 centímetros, que era exatamente a medida das ripas de madeira que as meninas estavam colocando, e colocasse de EVA, mais fácil, não vai descolar, né? Não vai soltar com calor, nem nada, além de ser mais barato. Então, foi isso que eu fiz. Eu comprei, acho que 2 rolos de EVA de 10 centímetros, são os mesmos 3 centímetros de espessura dela. E para fazer esse espacinho aqui entre uma e outra, eu usei uma régua. Infelizmente, eu acho que eu ainda tenho um vídeo, e se eu tiver o vídeo ainda, eu coloco para vocês, mas ele é fácil de instalar, tá? Como vem o rolo de 10 metros, você começa meio que por cima, só solta o rolo e vai ainda até embaixo. Quando chegar embaixo, é só você cortar com um estilete. E ela, como ela é autoadesiva, então é só você ir batendo a mão para ela ir colando bem. E aqui eu pintei, depois de colar o EVA, como o EVA ele é meio amarelado, eu pintei com tinta branca de parede mesmo. E aí aqui para colocar o suporte da TV, na verdade eu não tirei, né? Eu só fiz o recorte com o estilete. Tá vendo? Ali também é a mesma coisa. E aí ele ficou assim, lindo e perfeito. Gente, essa daqui é a minha parte preferida, juro que eu fiz. Também eu coloquei, nem é uma obra, né? Mas eu já tinha mostrado para vocês no tour, que eu coloquei película aqui de privacidade, aqui no rack. Como ele sempre foi de vidro e eu guardo algumas coisas aqui, por mais organizadinho que ele fique, dava um ar de bagunça, né? Então eu coloquei aqui também essa película aqui, que tem uma parecida, na verdade, lá no box do banheiro, no Blindex, que eu já vou mostrar pra vocês. E aí assim ficou a minha parede de shiplap. Linda, né? Ai, gente, eu não vou contar pra vocês. Mas talvez a minha mudança que eu contei pra vocês envolva um shiplap. Mas eu não vou falar mais nada, eu já falei coisa demais. Essa bichinha aqui também já deu trabalho, viu? Ela começou cinza, da mesma cor ali, né? Cinza claro. Aí ela foi pra um rosinha claro, que aí eu falei, eu queria minha casa clarinha. Só que aí eu não quis branco porque eu fiquei com medo de sujar e tudo mais. Aí eu fui e pintei de um rosa clarinho. Só que aí tava só o rosa e eu achei sem graça. Não era um rosa que nem o do quarto lá, ela era um rosa bem clarinho mesmo, tá? Aí eu achei que tava sem graça e tal, e como eu fico mexendo no Pinterest, né? Aí eu falei, e se eu colocasse um papel de parede clarinho? Porque aí ia combinar com o shiplap aqui, já que tá tudo clarinho, só que eu fiquei com preguiça de pintar tudo de branco.
E aí ele, como ele é fininho, dá pra ver, ó, a coisa aqui. Não é algo que me atrapalhe nem nada, né? E nem quem veio aqui também nunca se incomodou e nunca falou nada também. Eu acho que também não é nem doido. Mas, mas enfim. E aí quando eu coloquei, a minha ideia, eu coloquei, também vou colocar a foto aqui pra vocês, eu coloquei um LED, que é um LED de mangueira, que dá pra você fazer um formato orgânico. E aí eu coloquei ele basicamente de ponta a ponta aqui, assim, ondulado, só que ele queimou, né? Ele queimou muito rápido. E aí eu fiquei com preguiça de comprar outro e de colocar tudo de novo. Aí eu preferi deixar sem, deixei só o espelho aqui. Ele dava a volta aqui no espelho, ficava bem bonitinho. Só que aí, como queimou muito rápido, aí eu fiquei com dó de gastar de novo com outro. E também a preguiça de colocar, né? Porque você tem que colocar a fita nele todinho. Enfim. E aí a minha sala ficou assim. Lembrando que ali fora tem uma mesinha, tem uma rede. Quem não viu o vídeo do tour, vai lá e veja, porque tem mais coisas. Aqui eu só tô mostrando mesmo o que eu já fiz, né? E aí, ficou assim. E aí orna muito mais, né? As coisas conversam entre si, né? Não tem nem muita informação e é tudo branquinho ou clarinho, de alguma forma. E ficou assim. Agora vamos pro último, que é o banheiro, e lá é rapidinho, eu prometo. A minha segunda obra de arte, a coisa que eu mais gosto, é esse piso vinílico aqui que eu coloquei no banheiro. A solução que eu encontrei foi exatamente a mesma lá da sala e da cozinha. Eu coloquei um piso vinílico. A diferença daqui é que esse aqui fui eu que instalei mesmo, né? Lá não fui eu que instalei, porque eu não conseguia ficar por muito tempo abaixada na época que colocou lá. Eu pesava 40 quilos a mais, então eu não conseguia ficar por muito tempo abaixada, mas daria pra colocar tranquilamente. Aí o daqui fui eu mesma que instalei, levei umas 2 horinhas, 3 horinhas, não sei. E também é fácil de instalar porque, obviamente, ele é autocolante, né? Ele é adesivo. A única coisa que dá mais trabalhinho aqui é precisar fazer esses recortes aqui, né? E redondinho e tudo mais, então dá fazer só um recorte normal, que nem aqui. Aqui eu usei uma régua inteira, ó. Ele tem 1 metro e alguma coisa. Ali já não dá pra usar uma régua inteira. Então, eu precisei fazer o recorte, né? E aí, cortar ele retinho assim, dá muito menos trabalho. Agora, fazer o recorte aqui do ralo, fazer o recorte aqui do vaso, é um pouquinho mais chatinho, mas também, assim, é possível de fazer. Ele já tá aqui... gente, eu sou péssima com data, tá? Mas ele tem pelo menos 3 anos. E eu consigo lavar, obviamente aqui eu não posso fazer lavagem de jogar um monte de água nem nada, até porque aqui fora não é impermeabilizado. Mas eu consigo lavar, eu consigo fazer a limpeza dele tranquilamente. Passar pano, lavar. Ele ainda segue intacto. E foi eu mesma que coloquei, obviamente, já que é o tema desse vídeo, não é mesmo? Aqui eu coloquei, não tem muito tempo esse daqui, eu coloquei uma película de privacidade aqui no box, mas não foi nem necessariamente pela privacidade não, tá? Aqui foi porque, gente, eu tenho pavor de ficar... Eu acabo de lavar esse vidro, eu tomo um banho, ele já tá todo embaçado de novo. Aí eu não tenho paciência de ficar colocando ou passando, que nem você vê na internet, cera de carro, passar espátula pra tirar, gastar dinheiro com um monte de espuma, um monte de produto pra ficar limpo. Então, assim, ele tá limpo, nem sou eu que lavo, tá? É meu marido que lava, ele lava toda sexta-feira. E aí ele vem, lava, tudo bonitinho. Eu tomei um banho, ele ficou embaçado, eu não vejo e eu não quero saber mais. Ele só vai ser lavado novamente na outra sexta-feira. Então é basicamente por isso mesmo, que eu não aguentava mais lavar esse box, ele dá muito trabalho. E aí a última coisa lá dentro agora. Aqui dentro eu instalei um adesivo vinil também, assim como eu tinha lá na pia que eu falei pra vocês. Só que ele não pode com produtos abrasivos, tipo cândida, cloro, né? Porque ele mancha. Tá vendo aqui que ele tá manchadinho nas bordas? Por quê? Porque eu já falei que eu odeio rejunte. Só nesse vídeo eu já devo ter falado umas 10 vezes. Eu odeio rejunte. E eu odeio ficar esfregando rejunte. Então, em vez de eu esfregar o rejunte, o que eu faço? Eu coloco a água sanitária num borrifador, spray, e quando tá sujo, você pode ver que tá tudo branquinho, mas não é porque eu esfrego, não. Eu venho aqui e só borrifo a água sanitária. E deixo aqui o trabalho ela fazendo sozinha.
Só que às vezes esses cantinhos aqui, eles também sujam, né? E aí eu taco a água sanitária ali. Aí o que aconteceu? Manchou. Mas aqui no banheiro eu tenho outros planos. Eu quero pintar, fazer uma pintura de tinta epóxi aqui dentro do banheiro. Minha mãe fez lá no banheiro dela e ficou maravilhoso. Mas então eu pretendo pintar aqui com a tinta epóxi begezinho, alguma coisa assim. Incluindo essa parede aqui também, que aí o adesivo vai sair. Mas aí também, quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Mas foi a única coisa, a única obra de arte que eu fiz que não deu certo. Mas não é que não deu certo. Se você, por exemplo, quer colocar, só que você não usa água sanitária no seu banheiro, você não usa cloro, dentro pelo menos dessa parte aqui, a parte do box, coloca e seja feliz, porque ele vai durar bastante. O meu banheiro ficou assim. Então tem uma película agora que ela me dá muito menos trabalho. Gente, essa sujeira que fica aqui embaixo, assim, o esbranquiçado que fica, que é de sabão de gordura do corpo, me gerava muita ansiedade, vocês não têm noção. Juro por Deus. Porque parece que tá sujo. Eu amo uma limpeza, eu amo uma casa limpa. E aí parece que tá sujo. Só que a gente tinha acabado de limpar. Não era justo, entendeu? Então, eu acabei optando por colocar isso aqui. Minha mãe tem isso aqui há anos na casa dela. Ela fala pra eu colocar e eu só tomei vergonha na cara agora. Então é isso, ficou assim dessa forma. A única coisa que meio que não deu certo mesmo foi o adesivo. Mas a película é ótima, maravilhosa, fácil de limpar também. E o piso vinílico, que é o meu segundo xodó. Depois do shiplap, eu amei essa obra de arte que eu fiz. Vocês gostaram? Então, gente, é isso. Essas são todas as minhas obras de arte que eu fiz. Claro que dentro das minhas possibilidades. Se eu pudesse fazer uma obra gigante, eu faria. Mas eu faço tudo isso com o que cabe no meu bolso no momento, para deixar a minha casa aconchegante, bonita, dentro das minhas possibilidades. E também, não pense que vai parar por aí, porque todos os dias nessa casa vão criando-se novas necessidades. E assim como você que está assistindo, eu tenho certeza absoluta que a sua cabeça também não para, exatamente como a minha. Todos os dias eu vou vendo ideias no Pinterest, eu vou vendo ideias não sei aonde, eu vou vendo na casa de não sei quem. E aí eu vou tendo ideias para eu replicar aqui na minha casa. Funciona? Às vezes não, necessariamente, mas eu sempre tento ver uma forma de eu fazer. Enfim, você que tá aí, que tá pensando que não dá pra... que acabou de ter uma casa, de comprar uma casa, e não tem dinheiro pra planejar, não tem dinheiro pra obra, não se desespera não, faz as coisas dentro da sua possibilidade. Eu tô aqui pra mostrar que é possível. Não é perfeito, não é o mais caro, não é o mais luxuoso, de fato, mas é sempre atendendo às nossas necessidades para deixar nossa casa bonitinha. Obrigada por ter ficado até aqui, por ter assistido o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilha com alguém. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou. E aqui do lado eu vou deixar 2 cards dos vídeos que eu já fiz anteriormente. Se você caiu aqui de paraquedas, eu já fiz um tour do apartamento todinho. E no tour do apartamento todinho faltou o banheiro, então eu fiz um vídeo só pra ele. E aí, nesse vídeo do tour, eu mostro como que eu fiz aqui pra morar aqui, sem nenhum móvel planejado e sem obra. Como vocês viram, a maior parte das coisas aqui eu mesma que fiz, né? Então, assiste o vídeo e deixa aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. E até o próximo vídeo, viu? Beijo!